entrar aqui só para a gente ter uma ideia. Que bom, veio bastante gente, que bom. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. Quem sabe semestre que vem, né, integram essa família, porque a gente acaba virando uma família muito gostoso. E alguns que eu não vejo também faz tempo, sejam bem-vindos também. Ótimo retorno, né? Que bom, maravilha. Gente, por que esse tema hoje? Porque eu acho que durante o nosso semestre, muitas ocasiões, acho que vocês observaram, eh, esse assunto ia, vinha, ia, vinha, ia, vinha. Então eu acho que é algo que a gente precisa ainda trabalhar. E quando a gente fala de perdão, não é algo que a gente não passe de mágicas, processa e dissolve. Por quê? Porque o nosso estágio evolutivo ainda faz com que nós tenhamos algumas dificuldades, alguns entraves, e a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas que a gente começa a perceber a real necessidade de nós pensarmos a respeito para que a gente decida seguir nesta senda e trabalhar a felicidade que a gente tanto quer. Né? Então a gente vai ver ao longo do nosso estudo que sem perdão não há como ser feliz. Podemos ter momentos alegres, momentos descontraídos, mas a felicidade que Jesus nos convida, ela é profunda, ela vem da alma, ela é de dentro para fora, e sem que trabalhemos estas virtudes do amor, nós não temos como sentir esta paz interior que nos leva a esse sentimento maior chamado felicidade. Então a gente vai ver a importância do tema de hoje ao longo do nosso encontro, tá bom? Eu pedi para a gente chegar um pouquinho mais cedo, normalmente iniciamos às 19, e já são quase 19 horas, porque tem bastante coisa para ser falada, tanto na parte científica quanto na parte do Evangelho, para que a gente consolide um entendimento a respeito. Tá? Então, vamos tentar aqui ir o mais fluido possível. Eu sugiro que a gente, daqui uma meia hora, dê uma paradinha para a gente verificar se tem alguma dúvida pontual sobre o que a gente tratou. Se não, a gente segue, deixamos para o final alguma dúvida ou comentário que a gente possa, talvez, esclarecer, tá bom? Então, a gente inicia aqui agradecendo o Anderson, mais uma vez, por estar conosco e, durante todo o semestre, nos ajudando muito, viu? Meu amigo, vamos lá. Não dá para a gente falar de um assunto, ainda que a ciência tenha falado bastante, esteja falando bastante, sem trazermos o nosso grande professor, o nosso mestre, nos revelando a importância de desenvolvermos essa virtude enquanto espíritos imortais que somos. Por mais que procuramos agregar assuntos relativos à ciência, e a ciência que vem sendo hoje também descortinada, a gente observa que sem o entendimento do espírito, os conceitos científicos, por mais interessantes e esclarecedores que sejam, ainda não conseguem nos trazer um entendimento pleno. Mas quando a gente junta a ideia, o conceito espiritual com os assuntos relacionados às descobertas científicas, aí tudo começa a ter mais sentido. É isso que a gente vai ver, tá bom? Muito bem. O que a gente vai falar no encontro de hoje? Quais são os objetivos? Compreender a relação entre a raiva, o cérebro e as reações fisiológicas. Compreender que a raiva pode ser administrada. Compreender como administrá-la. Compreender a diferença entre a raiva e o ressentimento. Compreender o que é perdoar. Compreender que perdoar é uma escolha inteligente. Compreender a relação entre perdão e saúde. Compreender a relação entre perdão e auto-perdão. Compreender as estratégias para vivenciar o perdão. Então, muitas vezes a gente deseja trabalhar no sentimento, mas nem sempre estamos capacitados com
o entendimento, o caminho, as estratégias para trabalhá-lo. Então, aqui a gente vai conseguir, de alguma forma, trazer propostas práticas para que a gente lide com os nossos sentimentos, ok? E, por fim, facilitar a conquista do ser perdão. Ser maiúsculo significando espírito, né? Esse ser, eu sou perdão. Dá para falar que a gente é meio perdão? É meio estranho, né? Fala, olha, quando pisam no meu calo, eu até que perdoo, mas quando alguém me distrata aí, olha, dá para a gente considerar isso? Não, ou a gente é perdão ou a gente não é perdão, ok? Então é isso que nós vamos, ao final, né, chegarmos nesse, nesse olhar de possibilidade, porque a gente sai daqui com recursos e possibilidades para que a gente vá trabalhando tudo isso. Vamos lá, Jesus ensinou sobre o perdão? Sim. Jesus ensinou sobre o perdão de uma forma pouco compreensível ou bastante clara? Clara. Mas será que ele não falou por parábolas? Será que ele não trouxe um entendimento um tanto difícil de compreender à época? Ou ele foi categórico, foi direto, trouxe tudo o que a gente precisa saber, né, sobre a importância de perdoar de uma forma literal e expressa? Foi assim? Foi. Alguém pode me dar um exemplo de uma passagem do Evangelho que Jesus foi bem literal? Essa máxima no alto do madeiro, em que ele, naquela condição tão difícil e triste, ele ainda consegue pedir ao Pai que atenuasse as faltas daqueles que se encontravam na ignorância. Né? Fora isso, tem mais. Oi? Passagem da mulher adúltera. Tem no Sermão da Montanha esta máxima, esta bem-aventurança que diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Isso está no Evangelho de Mateus. E aí nós vemos a palavra bem-aventurança significando o quê? Felicidade. Então, bem-aventurado é feliz. Feliz aquele que perdoa, feliz aquele que é misericordioso, feliz aquele que é compassivo, que exercita empatia e consegue compreender a limitação alheia, porque esse também alcançará esta resposta do mais alto, este olhar compassivo do Pai em relação a si. Temos outras passagens e algumas bem conhecidas. Uma delas também no Evangelho de Mateus que vai dizer assim: Se perdoardes as ofensas que os homens os fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará, mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Lembram desta? Tem parábola aí? Ou tem um ensinamento claro e direto? Claro e direto. Oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. Também ensina? Expressamente, né? Então, e Jesus, ele de alguma forma traz na sua prece aquilo que nós vamos reproduzir, sentindo, não é aquelas palavras, e na medida em que perdoamos, que o Pai possa nos perdoar. Não é assim? Perdoai as nossas ofensas, dívidas, na medida em que, assim como o Pai Celeste. Então a gente verbaliza, na verdade, que nós estamos compreendendo que é esse o caminho que nós precisamos seguir. Pode chegar, fique à vontade. Vamos lá. Conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Saúde é a sensação de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Então, aqui a gente vê por esse conceito que nós estamos trazendo a ideia de saúde não só em relação à ausência de alguma enfermidade, mas quando nós nos encontramos também serenos, com a nossa mente tranquila, com o nosso coração pacificado, né? Ou seja, bem-estar físico, mental e social. Sempre quando a gente falar mental, então a gente sabe que os nossos pensamentos, eles estão aí pululando a todo tempo, não é? Quando adentramos o reino nominal, uma das características do ser humano é o pensamento contínuo. Agora, para
linguagem espiritual ou do espírito, a mente é o próprio espírito. A mente é o espírito é a mente. Porque quem pensa é o espírito. Tá? Então a gente vai desdobrar um pouquinho mais esse entendimento. Até aqui tudo bem? Ok. Emoções versus sentimentos. Estamos falando da mesma coisa, emoção e sentimento, ou são conceitos diferentes? Emoção é algo mais rápido. É algo instintivo, biológico. A gente sente. De repente, a gente ouve uma música que nos toca e nos sentimos emocionados, né? Então, é uma emoção, ok? E o sentimento é a mesma coisa? Como é que seria a ideia do sentimento? Duradouro. Então, a emoção, ela é rápida, ela é transitória, e o sentimento, ele é longo, é duradouro. Então, essa diferença é importante. A gente pode dizer que sentimento é uma interpretação consciente da emoção. Nós fazemos uma análise consciente daquela emoção e decidimos mantê-la ou não. Enquanto estamos mantendo as emoções positivas, que vão se converter em sentimentos positivos, está tudo certo. O problema é quando nós vamos manter as emoções negativas. Quando a gente fala da raiva, e a gente vai falar muito sobre isso, a raiva é uma emoção ou um sentimento? Será que eu fico raciocinando sobre a raiva ou sinto a raiva? A gente sente raiva, não é isso? Mas aqui ninguém sente porque todo mundo é espírita, então espírita não pode sentir raiva, certo? Errado. Todo mundo sente raiva porque nós somos seres humanos e isso faz parte da nossa natureza biológica. Tá? E a gente vai falar melhor sobre isso depois. Mas o problema é que quando eu mantenho a raiva que eu senti naquele instante, eu decido, eu faço uma interpretação consciente daquela emoção e decido mantê-la. Isso vai ocasionar o quê? Que tipo de sentimento? Todos aqueles sentimentos ruins, né? Tem vários nomes: a mágoa, rancor, ressentimento, que é tudo a mesma coisa. Né? Se a gente pegar e verificar literalmente o que significa cada palavra, é a mesma coisa. Então, a gente pode dizer que não perdoar é uma decisão que a gente faz. E que perdoar deve ser o nosso objetivo. Deve ser a decisão assertiva que a gente deve fazer, tá? E a gente vai ver por quê, né? Porque às vezes a gente pensa, nossa, a pessoa me maltratou, a pessoa me xingou, a pessoa me ofendeu, a pessoa me traiu, por que eu vou perdoar? Né? E a gente vai ver que é, em primeiro lugar, por nós mesmos, né? Onde se originam as emoções, onde se processam as emoções? Então, se a gente vê o que a ciência fala, a gente vai ver o que a ciência fala, nós vamos logo responder, não, o cérebro. O cérebro é o responsável por tudo, não é? Então a ciência tem dificuldade, porque não consegue enxergar o espírito manifestando-se num corpo biológico. Ainda não consegue. Então, observará o quê? Como o cérebro reage, como o cérebro funciona, como as funções cerebrais se iluminam em determinados órgãos ali específicos, regiões cerebrais, como que isso acontece, mas sem entender necessariamente que o grande agente da emoção não é o cérebro, e sim quem? O espírito. O espírito, sim, é aquele que pensa, sente e deseja, como a gente vai ver, né? E aí as emoções que são produzidas, são sentidas pelo espírito, serão processadas no cérebro. Então o cérebro vai ser o que? Um decodificador das emoções, dos sentimentos. Mas é o espírito que vai sentir, certo? Tudo bem? Tudo bem.
Então, quem pensa, sente e deseja? O espírito, né? Então tá aqui. Então nós estamos vendo aqui, nós, em determinados momentos, às vezes mais entristecidos, ou então aborrecidos, felizes também, alegres, mas aqui está uma representação daquilo que somos. Nós somos imateriais, o espírito é imaterial. O espírito provém do Pai Criador. E nos utilizamos de corpos, tanto etéreos, fluídicos, que não são visíveis aos olhos físicos, quanto na reencarnação, corpos materiais, biológicos, ok? Mas aqui estamos nós, o ser que vai ser este que pensa, que sente, que deseja, que vai manifestar os seus sentimentos no perispírito, também chamado de corpo espiritual ou corpo astral, e este corpo, que é o molde, que é a matriz energética do corpo físico, vai reverberar absolutamente tudo no corpo físico. Antes de chegar no corpo físico, passa pelo perispírito. Então, é a alma. Então, quando estamos encarnados, chamamos esse ser imaterial de alma para ficar mais fácil o entendimento. E quando se está desencarnado, este ser imaterial chamamos de espírito. Mas é a mesma coisa. Ok? Muito bem. Quando falamos no corpo espiritual ou perispírito, estamos falando de um corpo que é a matriz energética do corpo físico e que, por consequência, traz em si, na sua matriz energética, todos os órgãos e sistemas que o corpo físico tem. Não é isso? É isso. Então, é correto nós afirmarmos que o corpo espiritual tem pulmões? Sim, tem. Etéreos, né, na condição quintessenciada, sutil, não é? Mas tem. E é exatamente o fato de ter que possibilitará a formação de um ser humano, de um corpo físico. Okay? Podemos dizer que o perispírito, ou corpo espiritual, tem cérebro? Tem cérebro. Todas as funções cerebrais também tem, assim como células, assim como todos os órgãos no nível energético, que vai proporcionar na encarnação esta comunicação, esta ponte com o mundo material para que possa se formar um corpo físico. Certo? Então, só para a gente entender que somos muito mais do que um corpo. E que, embora a ciência apenas nos traga estas revelações dos estudos realizados com aquele grupo de pessoas que decidem perdoar e não decidem perdoar, como isso acaba influenciando a saúde ou enfermidade. A ciência vai revelando esses estudos, mas nós sabemos que o agente de tudo isso é o espírito ou alma, ok? E que o perispírito, claro, vai ser o receptor de tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos e, por consequência, transmitirá ao corpo físico estas impressões também. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Então, a gente está falando do processamento das emoções. Já estudamos que é o espírito ou alma que vai pensar, sentir, desejar, e estas emoções ou sentimentos serão processados no cérebro. Muito bem, vamos falar um pouquinho do cérebro. Quem gosta de biologia? Só dois. Então vamos pular. Pular, né? Porque senão daqui a pouco o pessoal começar a dormir, o Anderson vai ter que ligar a sirene, aí não vai ser bom, né? Olha, isso aqui é uma curiosidade que eu trouxe para vocês, porque na década de 70, um médico neurologista chamado Paul MacLean trouxe a ideia do cérebro triuno. Já ouviram falar? Na verdade, o cérebro trino. Ele fala em cérebro trino.
E é interessante que ele traz algo que mais tarde, né, os conhecimentos científicos confirmaram, porém com alguns detalhes diferentes. Paul MacLean, à época, entendia que havia três partes no nosso cérebro que exerciam funções específicas, funções isoladas e funções independentes. Três partes. Cada uma delas refletindo determinadas funções. Isso é válido, isso é aceito, entretanto, hoje, né, os estudos de neurociência dizem que, embora haja estas funções tripartites, né, que vão se processar em três áreas diferentes do cérebro, porém, o cérebro funciona de uma maneira integral, de uma maneira conjunta, e não com funções isoladas e independentes. Ok? Então, o entendimento dele à época era essa, na década de 70. E detalhe que eu conto para vocês, que no livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, André Luiz já nos fala em 1947, antes ou depois de 70? Antes, já falava desta ideia de funções também de três partes do cérebro funcionando com características específicas, porém já dizendo que a neurociências hoje diz que funciona de uma maneira integrada. O cérebro funciona de uma maneira integrada. É um processador que funciona junto, embora tenha funções que a gente considera aqui diferenciadas em três regiões, tá? Então, o que ele diz para a gente? Que esta parte aqui do cérebro, aqui embaixo, chama-se cérebro reptiliano, que é uma área instintiva, né, que traz aquelas funções relativas ao nosso sistema nervoso simpático. Então, tudo aquilo que se refere aos nossos instintos, vamos imaginar, para ficar mais fácil, uma pessoa que se encontra em estado vegetativo. Okay? No estado vegetativo, o que acontece? Existe a morte do córtex cerebral, ok? Esta parte, que ele considera aqui neocórtex. Então, esta função cognitiva não tem naquele que está no estado vegetativo. Não tem esta função mais de estar consciente. Mas o cérebro reptiliano, que é caracterizado por esta região, ok? Que temos aqui a ponte, temos o bulbo, o tronco cerebral, tudo aqui vai compor o cérebro reptiliano, será responsável pelas funções instintivas. Então, quem está num estado como esse, o coração bate, né? Está respirando? Pode ser que sim, pode ser que com a ajuda de aparelhos, mas o organismo está funcionando. Essa pessoa poderá sugar um alimento, poderá ter reflexos, mas é a parte mais instintiva, que traz as respostas instintivas do cérebro que estarão atuando numa condição assim. Ok? E depois ele fala do sistema límbico. Sistema límbico, que é essa parte, digamos, no meio. Né? Limbo quer dizer fronteira. Então, entre a parte do cérebro reptiliano e o neocórtex está o sistema límbico. E ele vai dizer que é aí que as emoções têm as suas funções processadas, ok? Então, é no sistema límbico que nós vamos ver no tálamo, hipotálamo, na região da amígdala, que é muito importante, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, todas essas regiões do sistema límbico farão o processamento das nossas emoções, ok? E ele vai dizer depois do neocórtex, que é essa região mais digamos, desenvolvida, né? Quando a gente pensa no animal, comparando o cérebro do animal com o cérebro humano, esta região do neocórtex é a que mais se diferencia, ok? Então é bem mais desenvolvido, embora também os animais tenham córtex cerebral numa condição anatômica e fisiologicamente inferior ao do ser humano, ok? Vamos ver para que a gente precisa entender isso aqui. Olha só. Vou passar rapidamente por isso aqui, tá? Só para a gente entender o cérebro reptiliano, tá ali, ó.
né? O mesencéfalo, ponte, bulbo, formando ali o tronco encefálico, essa é a área mais instintiva do cérebro. Então, a região mais primitiva, também chamada de complexo R, que é o que compartilhamos com os répteis e mamíferos, ok? Então, temos em comum toda esta parte. Regulações inconscientes e voluntárias do corpo, como dissemos, né? Quando alguém está no estado vegetativo, vai acontecer normalmente estas funções. E agora, né, o que está regulando estas funções que nós não estamos nos dando conta, né? Então, o coração bate, nós estamos tendo todo o metabolismo do organismo, tudo isso vai acontecendo por conta destas áreas, né, do cérebro. Então, não é reflexível, age por instinto. Puxa vida, então quando nós sentimos raiva, isso está mais relacionado, a resposta está mais relacionada a essa área do cérebro ou a área do córtex cerebral mais sutil lá em cima? Embaixo, né? Olha lá, não é reflexivo, quer dizer, não tem um entendimento, uma interpretação sobre a emoção. A emoção simplesmente acontece e vai se processar aí. Lembrando que é o espírito que tem a emoção e é nesta área que a gente vai ver a sua decodificação, o seu processamento. Estimula o sistema límbico a reagir e produzir hormônios. Então, vai fazer o quê? De alguma maneira, uma conexão com esta área do meio do cérebro, que é o sistema límbico, e aí nós vamos ver como responderemos aquelas emoções. É aí que a gente vai começar a entender essa interação que acontece com o cérebro e como nós podemos melhor administrar as nossas emoções. Tudo isso é para a gente chegar nisso aí que a gente está querendo. Vou passar rapidamente também aqui o sistema límbico que eu mencionei, que é esta área aqui, né? Bem aqui no meio do cérebro. Então, o límbico é derivado da ideia de limbo por se situar no limite de partes da neuroanatomia do cérebro entre o córtex e o cérebro reptiliano. Está lá, na fronteira. Foi criado em 1878 pelo médico e anatomista francês Paul Broca. Funções, respostas emocionais e memória. Respostas emocionais e memória. Coordena as atividades sociais que possibilitam a manutenção da espécie através da sua vida em sociedade. Então, nós vamos nos relacionar, nós vamos procurar trabalhar a gentileza, a empatia, né? Tudo isso vai ser o quê? De alguma forma processado aí nesta região que está mais diretamente relacionada às emoções e memória do indivíduo. Tudo bem até aqui? Ok. Alguém dormiu? Não, tá bom. Neocórtex é o cérebro pensante responsável pela nossa linguagem e raciocínio lógico. A espécie Homo sapiens possui esse cérebro mais evoluído. Nos demais mamíferos, ela é um pouco menor. Está relacionado com funções importantes como percepção sensorial, comandos motores, consciência. A questão é, quando temos uma emoção, precisaremos de alguma forma compreender que todo o cérebro, de alguma forma, responderá a esta emoção. E como nós, enquanto espíritos, iremos nos conduzir em relação a esta emoção para que haja a boa administração da emoção. Então é aí que a gente vai começar a fazer essa ponte que a gente tanto precisa entender. Então vamos lá. Falamos lá do cérebro reptiliano lá embaixo e o que mais está relacionada é a reação de Cannon, que a gente vai falar daqui a pouco. Sistema límbico, a gente vai falar sobre a ação do hipotálamo e o papel da amígdala, que é um órgão pequenininho, que é extremamente importante quando existe o estímulo emocional. Tá? E o neocórtex, que é a função executiva, raciocínio e ação. Então, a proposta do neocórtex é ser aquele
processador, digamos assim, da emoção, para que esta emoção seja administrada de uma maneira equilibrada. Tá? A gente vai falar melhor sobre isso. Reação de fuga ou de luta. Esta reação foi estudada pelo Dr. Walter Cannon, e ele disse que é uma reação que todos os animais têm e nós, como seres biológicos, também temos. E quando falamos da raiva, não é só animalzinho que tem, nós também temos, né? E essa reação é uma reação natural que nos coloca, de alguma forma, em conformidade com uma das leis morais que nós estudamos aqui no curso, que é a lei de conservação. Então, essa reação vai nos dar a ideia de preservação da nossa vida. Então, é a reação de luta, de fuga ou de congelamento. Já ouviram falar? Então, nós estamos vendo que é aí no cérebro reptiliano, nesta parte, digamos, mais inferior da estrutura anatômica do cérebro, que estamos visualizando esta reação. Tá? Só que esta reação de fuga e luta, né, ela vai acontecer aí no cérebro reptiliano e diretamente se relacionando com um órgão que está ali no sistema límbico, naquela parte ali do meio que a gente viu, chamada amígdala. E a gente vai falar melhor sobre a amígdala. E a amígdala, no meio do cérebro, na verdade, ela vai ser como se fosse um radar em relação às ameaças que nós podemos sentir, que nós podemos passar. Né? É um radar cerebral que nos desperta para possíveis ameaças. Tá? Então, a gente vai entender o processo natural que o cérebro realiza nesses momentos em que nós podemos estar sob perigo, ok? E verificar que nem sempre o perigo é real. Nem sempre o perigo é real. E esse é o grande problema, porque a maioria dos perigos que nós visualizamos ou que nós permitimos que haja esta resposta da amígdala de maneira a dominar um pouco mais todo o circuito cerebral, são por outras razões. E a gente vai estudar melhor isso. Só vou dar um exemplo. Vamos imaginar assim. De repente nós vamos atravessar a rua e não observamos que um carro estava passando. Quando vemos, imediatamente, aquela situação do carro próximo a nós, a amígdala, ela vai nos trazer esse radar que estamos passando por uma ameaça. E é como se este radar fosse fazer um circuito cerebral para que nós pudéssemos nos livrar do perigo. Ok? A gente vai ver como isso vai funcionar. Mas acontece que há outros perigos que fazem com que haja também esse acionamento dessa amígdala, que é quando um perigo que não é perigo. Então vamos imaginar a nossa amiga aqui, chegando no trabalho, e naquele dia o chefe não estava de bom humor, aliás, estava numa condição bem áspera, azeda, digamos que o natural dele, porém um pouco maior naquele dia. E aí, de repente, ela faz alguma coisa que não deveria fazer, é chamada na sala do chefe. Só que assim, ela depende do emprego, ela já sente o medo, olha só, medo. Então a amígdala vai ser aquele radar emocional em relação às ameaças que dizem respeito a medo, a algum tipo de raiva que nós estamos sentindo, ela também é acionada, a amígdala, né? Então, nesse caso, é o medo que ela está sentindo. E aí ele começa a falar, e ela sente aquela vontade de responder, mas não pode. Não pode. O que está acontecendo internamente? Né? Então,
a amígdala está sendo convidada a atuar, porque ela está se sentindo ameaçada. Não é uma ameaça tal como uma ameaça de risco de morte, mas ela está sendo ameaçada e acaba fazendo com que estas funções cerebrais atuem de uma maneira igual a que se fosse para dar uma resposta de uma outra situação de um perigo iminente. Tá? E aí nós vamos vendo o seguinte, que quando alguém nos ofende, quando alguém nos maltrata, quando alguém promove algo em nós, que nós nos sentimos também ameaçados, depreciados, destratados, a amígdala ela também vai ter uma função. Ela vai, de alguma maneira, manifestar uma reação, uma emoção, que poderá se tornar uma cólera, e é aí que está o grande problema, ou poderá também, ou um ressentimento. Tá? Então a gente está vendo como o espírito é o grande agente de todas as reações fisiológicas e como essas reações são processadas no nosso cérebro. Tá? Então, no sistema límbico, nós vamos ter uma função importante de regular a produção de hormônios. Regula a produção de hormônio. Quando a nossa amiga está sendo ameaçada pelo chefe e ela sente medo, ela sente uma ameaça, ela não sabe se foge, se luta, se congela. É a reação de Cannon acontecendo. Quando isso acontece, uma ameaça iminente, o que acontece fisiologicamente com o corpo? Adrenalina também. Então a gente vai ter a palidez cutânea, a gente vai ter o aumento da frequência respiratória, o aumento dos batimentos cardíacos. A gente vai ter a priorização do sangue para os membros inferiores, para que a gente possa correr e fugir do perigo, não é isso? E a gente vai ter a comunicação do cérebro reptiliano, da reação de fuga e luta, com a amígdala, que está no sistema límbico, para que, de alguma forma, o cérebro entenda que se está passando por um perigo iminente e haja produção de hormônios. Produção de hormônios, vamos guardar isso. Produção de hormônios. Então, adrenalina, noradrenalina, cortisol, tudo isso vai sendo jogado para a corrente sanguínea. Ok? Então, seja num perigo iminente, um leão na sua frente, ok? E a gente vai ter que correr. A amígdala já respondeu, já avisou o cérebro que estamos diante de um perigo, certo? E aí o cérebro vai processar todas essas informações fisiológicas para que a gente possa se livrar do perigo. Mas quando a gente está num perigo que não é iminente, mas estamos nos sentindo do mesmo jeito, todas essas reações fisiológicas estão acontecendo também. Na hora que ela está ali com o chefe, é uma ebulição de hormônios, e os hormônios estão indo para a corrente sanguínea, só que ela não pode nem avançar no chefe, nem correr, e também não vai congelar, né? Mas ela vai ter que suportar aquilo. Só que nisso já alterou bastante o sistema fisiológico dela. E se ela não administrar esta emoção, se ela não administrar a raiva que ela está sentindo, ela poderá o quê? Encolerizar-se. Olha só. Ninguém faz isso aqui, eu sei que a gente está assim num processo de evolução, é normal, mas ela poderá entrar no estado de cólera. E se a gente for lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, já fica o convite para a gente ler, tem uma instrução dos espíritos intitulada A Cólera. A cólera. E aí nós vamos ver o quê? Que até tem uma parte que fala assim, se pudéssemos nos ver nestes momentos, né, ver por um outro ângulo a situação, teríamos até compaixão de nós mesmos. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que nós não conseguimos gerenciar a emoção.
Por isso que os estudos recentes de inteligência emocional vão trazer subsídios para que a gente gerencie as emoções. Pena que a gente não tem isso na escola, né? Mas um dia a gente vai ter. Assim como o André Luiz já vai estar lá, nossa, né, em todas as bibliotecas escolares, porque a gente já viu, né, que na década de 40 ele já falava desse cérebro triuno funcionando de maneira integrada antes do Maquelin, né? Então, é o que vai acontecendo. E eu vou dizer mais, já para adiantar um pouquinho, dar um spoiler para a gente. Quando Jesus falava do esquecimento da ofensa, perdoai, esquecei a ofensa. Já vou adiantar que esquecer às vezes não dá. Por quê? Porque perdoar vai depender de mim, mas esquecer vai depender de quem? Da minha memória. Então tem coisas que eu quero esquecer e não consigo, principalmente quando existe um impacto emocional maior. Talvez ela não esqueça a forma rude com que o chefe falou com ela, tão cedo. Mas ela pode processar o sentimento, né, de transformação daquela raiva em compaixão, em misericórdia e sublimar aquela emoção e não guardar o ressentimento. Então ela está no caminho do perdão. Ou ela pode decidir o quê? Manter. Manter. Se ela mantém a raiva, o que vai acontecer? A emoção se torna um sentimento que perdurando e ela passa a relembrar daquele ocorrido a todo tempo. O que vai acontecer com o sistema fisiológico dela, em que o cérebro, toda vez que ela se lembrar, vai processar todas aquelas reações fisiológicas de novo. Então vai ter aumento da frequência cardíaca, vai ter aumento da frequência respiratória, vai ter hormônios sendo despejados na corrente sanguínea e a gente vai ver que a ciência já revelou que esses hormônios é que, se mantidos, é que dão ensejo à falha do sistema imunológico e esta falha poderá dar ensejo a doenças. Então a gente já começa de antemão a perceber que a ausência do perdão pode promover doenças. Ok? Vamos em frente. Então falamos da amígdala, né? Que é este radar emocional acerca das ameaças que podemos sentir. Quando nós não conseguimos processar adequadamente aquele medo, aquela raiva, aquela situação angustiosa, poderá acontecer deste radar, deste órgão, dominar todo o cérebro. Quando domina o cérebro, é por esse domínio que a pessoa se encoleriza. Já ouviram aquela expressão? Eu estava fora de si. Ela não estava processando, ela não estava pensando, raciocinando no que ela estava fazendo. Por quê? Porque o neocórtex, que é a área do cérebro responsável para processar esta emoção, então a amígdala, ela disparou ali, né? Realizou um disparo de uma ameaça, só que a área responsável por administrar esta emoção é o neocórtex. É o neocórtex. E a gente tem que o quê? Desenvolver habilidades do espírito para que essas habilidades, que a gente pode chamar virtudes, que a gente pode chamar de competências emocionais, possam fazer com que, durante uma situação como essa, ela tenha condições de gerenciar aquela emoção, permitindo que o neocórtex, especialmente a área do córtex pré-frontal esquerdo, realize o processamento daquela emoção de tal maneira que ela não se encolerize e que ela saiba lidar da melhor maneira possível com aquela situação. Então, a ciência vai dizendo tudo isso para a gente. Olha, o que acontece no cérebro é isso, 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 isso.
Mas com o nosso estudo abençoado da doutrina espírita, a gente entende que é o espírito que pensa, sente e deseja. Então, o espírito precisa adquirir uma competência emocional para que ele consiga autogerenciar-se, realizar um autodomínio emocional, para que o cérebro processe de uma maneira saudável e equilibrada os estímulos que surgirem na nossa vida. Olha que interessante isso. Olhem que benção que é a gente conhecer a doutrina espírita. Porque senão a gente vai ficar só achando, tudo cérebro. Então, se é o cérebro, eu tiro a responsabilidade de mim. Já passo. Não é assim? Não, bom, se é o cérebro, é uma reação natural. Então, reação de Cannon é de todos os seres biológicos. Eu sou um ser humano, eu posso ter raiva. Lógico que a gente pode ter raiva. Ninguém falou que a gente não pode ter raiva. O problema é o que a gente faz com a raiva. Não é? Se a gente deixa a raiva lá e vira uma mágoa, vamos adoecer. Ou se a raiva veio, eu tomei consciência. Porque desenvolver inteligência emocional significa adquirir uma autoconsciência das emoções. Então estou sentindo raiva. Tá tudo bem. Estou sentindo raiva. Então vamos deixar os circuitos interagirem para que o neocórtex possa oferecer uma resposta positiva àquela raiva, para que a gente não venha a encolerizarmos ou então mantermos um ressentimento que nos fará mal. Então o neocórtex é o quê? Realizar um processamento, mas que a competência emocional foi desenvolvida pelo espírito. Pelo espírito. E aí o cérebro só vai processar o que o espírito conquistou. O exemplo que foi dado de Jesus, no alto do madeiro, em que ele, em momento nenhum, ele se permite guardar algum ressentimento, ele abençoa aqueles seres, ele sabia que eles estariam incursos na lei de causa e efeito, mas ele não se permite de forma alguma reter qualquer ressentimento, porque aquilo lhe faria mal. E se aquilo estava acontecendo, foi por permissão do Pai. E estava no desígnio divino que Jesus partisse, infelizmente, dessa forma, mas estava no desígnio divino. E ele faz o quê? Ele perdoa, ele é misericordioso, ele é compassivo. E é o espírito que é isso. O cérebro só decodificou tudo isso. Faz sentido quando a gente olha pela ótica do espírito? Pois não. A gente começa uma reforma íntima. E essa reforma vai fazer com que a gente perdoe, que a gente releve, que a gente ressignifique. E isso vai preparando para que a gente encare cada uma das provas Isso. com essa emoção mais controlada, assim pode-se dizer. Isso. Isso mesmo, é o nosso trabalho, né, de renovação e de aquisição de virtudes e competências emocionais. Uhum. Bom, então aqui está dizendo assim, ó, o sequestro emocional, sequestro é a amígdala sequestrada, dominando o quê? Todo o cérebro. Se nós não temos ainda esta competência emocional desenvolvida para que o neocórtex haja ao invés de reagir. Olha só, é o agir ao invés do reagir. Então, sequestro emocional, neural ou límbico é um conceito criado pelo psicólogo Daniel Goleman para descrever o processo onde impressões sensoriais são enviadas diretamente do tálamo à amígdala. Então, é ali o sistema límbico, né, que vai sendo o receptor, né, desses estímulos externos, antes de serem plenamente processadas pelo neocórtex. Então, o que acontece? Como a gente tem esse instinto de conservação e preservação da vida, quando nos sentimos ameaçados ou numa iminência de perigo, a amígdala vai trazer o quê? Uma resposta. Vamos imaginar o seguinte: se a gente não tem muita
prática em falar em público. Isso é uma competência que a gente vai o quê? Desenvolvendo. Todos nós temos esta competência, esse desenvolvimento, né? Temos aqui atores e atrizes iniciantes que no começo, não quero falar nada. Não vou falar. Não, tá bom, deixa eu só. Aí depois começa a falar pelos cotovelos, né? É assim que acontece. Por quê? Porque vai o quê? Desenvolvendo a competência daquilo. Mas quando não se tem, não é natural você ter um receio, né? Você se sentir. O que está acontecendo lá? São os hormônios. Mas onde que processou tudo isso? Não foi aquele medinho que deu? E aquele medinho acaba ali ativando, né, o cérebro reptiliano, que é responsável pela reação de fuga e luta, só que não é uma fuga e luta, é uma situação que a pessoa está com medo, mas não é nada que vá colocá-la aí numa situação de perigo de vida, né? Só que aquilo está acontecendo. E aí, dependendo da circunstância, ela pode ser dominada por aquilo. E aí pode dar um branco, pode dar é natural isso. Mas só para a gente ver como o cérebro é que vai funcionando, né? E adrenalina acontecendo, adrenalina sendo despejada para a corrente sanguínea. Às vezes, se a gente está com medo de alguma coisa, é interessante. E é natural, isso acontece com todo mundo, né? Naquela hora, então eu estou aqui, vou ler alguma coisa, mas a adrenalina está fazendo isso aqui. Não tá? Natural. É natural. Então, para a gente ver como nós somos humanos, né? Mas a gente vai o quê? Desenvolvendo virtudes que vão nos trazer mais tranquilidade naquela situação, ok? A mesma coisa quando alguém ou pisar no calo, vai responder de uma maneira a perdoar tranquilamente, ou quando o chefe tiver atordoado daquele jeito e falar um monte de baboseira para ela. Né? Todo mundo está agindo ao invés de reagir quando alguém chega e despeja um monte de coisa? Como é que é isso? Como é que tá? Vamos falar sobre isso, né? Tá todo mundo acordado? Podemos seguir ou dar uma pausa? Relação entre as emoções e a saúde. Existe relação? Total. Então a gente está falando ainda de ciência, gente. Falamos um pouquinho do evangelho, agora a gente está falando destas relações que acontecem diretamente. A gente vai ver algumas coisas que podem até nos surpreender em algumas descobertas aí da ciência. Tá tudo bem? Tá tudo bem, né? Tá, se quiser tomar uma água, fica à vontade, tá bom? Pesquisas que foram realizadas nos Estados Unidos e no Japão revelaram de uma forma muito categórica que as emoções se relacionam diretamente à nossa saúde. Ciência falando. As emoções ou sentimentos, vamos colocar assim, chamados positivos, vão o quê? Potencializar a saúde. E os sentimentos negativos vão comprometer a saúde. Vamos lá, exemplo de sentimentos positivos. Um de cada vez, só para não embaralhar. Alegria, né? Uma visão positiva da vida, um bom ânimo, né? Podemos colocar como positivo. Isso vai fazer bem para a saúde? A ciência diz que sim. Outro positivo. O abraço, o calor, o afeto. Vai fazer bem? Vai fazer. O que mais? Amor, atenção, carinho, sentimento de gratidão, sentimento de conexão com o mais alto. E alguns estudos também já falam o quanto uma pessoa que manifesta a sua fé, que coloca, né, o seu olhar de uma maneira a sair da concha humana, olhar o transcendente, levar o seu pensamento a Deus, não importa a religião. Essas pessoas tendem a ter uma saúde mais fortalecida, o sistema imunológico mais com respostas melhores às enfermidades. E os sentimentos negativos? Aí vai, né? Oi? Pois é. Então estamos falando aí A gente não deve dizer que a raiva, aquela raiva que a gente sente na hora, é exatamente uma emoção negativa, é uma emoção que aconteceu. Assim como uma tristeza que acontece por uma notícia.
O problema está no depois, na forma que eu vou interpretar a emoção. Então, se da raiva veio o ressentimento, é um sentimento negativo, a ciência diz, isso vai vulnerabilizar o sistema imunológico e você poderá adoecer, é o que a ciência está dizendo, ok? Uma tristeza que a pessoa não sublima, que ela não transcende, às vezes a perda de um ente querido. A dor veio? Sim, natural. A saudade? Também? Também. Agora, a revolta já é uma outra história, nessa irresignação, ou então um abatimento que leva a pessoa a uma melancolia, podendo levá-la à depressão. Ok? A gente já está falando de uma interpretação da emoção. Uma interpretação consciente que se tornou o quê? Um sentimento negativo. E são esses sentimentos que perduram, que a ciência vem dizendo que comprometem a nossa saúde. Ok? Olha só essa frase bem legal de Aristóteles. Todo mundo pode ficar bravo, isso é fácil. Mas ficar bravo com a pessoa certa, no nível certo, no momento certo e do jeito certo, né? Repetiu aqui. Isso não está dentro do poder de todos e não é fácil. Por quê? Porque é uma competência a ser desenvolvida. Não é sentir raiva, todos sentimos. Né? Então vimos que está diretamente relacionada a uma reação instintiva, a reação de Cannon, e isso está lá no cérebro reptiliano acontecendo, e a amígdala, né, está sendo receptáculo daquele estímulo. O que o Dr. Bernd Siegel vai dizer no livro Amor, Medicina e Milagres? Temos hoje provas experimentais de que as emoções negativas ou sentimentos negativos, como os desgostos, fracasso, cólera reprimida, levam à secreção excessiva dos hormônios liberados pelas glândulas suprarrenais, em consequência da reação fuga ou luta, o que vai invalidar o sistema imunológico. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Tá? Por quê? Porque a emoção, que é canalizada lá, no reptiliano, amígdala, e não é processada no córtex, mas todo esse trabalho é feito pelo espírito, a competência que ele desenvolveu, fará com que, nessas circunstâncias em que esses sentimentos negativos perduram, quando o ressentimento está ali presente, o que vai acontecer? Mais e mais hormônios serão liberados pelas suprarrenais. Ok? Porque ressentimento significa o quê? Sentir de novo, ressentir, sentir mais de uma vez, não é isso? E mais uma vez, e mais uma vez. Então, se a gente não adota a postura de decidir perdoar, o sentimento negativo permanece. E vai ser transcendido somente quando eu elaborar, racionalizar aquele sentimento em prol de mim mesmo, em primeiro lugar. E é agora que a gente vai começar daqui a pouquinho a falar dessas estratégias para o perdão. Psiconeuroimunologia, né? Que tem a ver com o nosso sistema imunológico. Tem demonstrado que os sentimentos mal conduzidos tendem a ocasionar uma disfunção do sistema de defesa do organismo, predispondo a inúmeras doenças, desde as infecciosas às degenerativas, portanto, da gripe ao câncer. Ok? Então, tem a ver com os hormônios, né, que são reiteradamente despejados na corrente sanguínea, por conta desses sentimentos negativos que perduram, e nós vamos observar o quê? A resposta biológica. Então, a gente vê então que nós somos algo absolutamente integrado. Alma, perispírito e corpo físico. E nós estamos observando o quanto é verdade aquela frase que diz mente sã, corpo são. E que todos os nossos pensamentos e sentimentos que provêm da alma são manifestados no perispírito e redirecionados para o corpo físico.
Tá? Então, vejam o quanto nós somos responsáveis pelo nosso estado de saúde ou enfermidade. Dr. Carl Simonton e a doutora Stephanie Matthews Simonton, pioneiros nos estudos que relacionam a emoção com a doença neoplásica maligna, estou falando câncer, ensinam que o nosso organismo origina células cancerosas com frequência. Alimentação industrializada, né? Tudo isso promove célula cancerígena, mas o sistema imunológico tende a dar conta, tá? Porém, então fala, mas há uma vigilância natural do sistema a identificar prontamente e a destruir essas células, impedindo-lhes a proliferação e subsequente formação dos tumores. Se o sistema imunológico está funcionando bem, essas células que são produzidas aí naturalmente, por exemplo, por conta da alimentação tóxica e etc., né, muito industrializada, o sistema imunológico vai dar conta. Mas a ciência vem demonstrando que às vezes não dá conta. E quando é que não dá conta? Quando é que o sistema imunológico não consegue combater essas células cancerosas ou cancerígenas? Quando? Não é? Quando os sentimentos negativos, eles perduram. É aí que há um bloqueio energético que vai repercutir no nosso sistema imunológico, tá? Então, para esses pesquisadores, nos casos de câncer, vamos encontrar uma falha desse sistema na identificação daquelas células alteradas, relacionando o fato aos distúrbios emocionais. Segundo eles, os hormônios de estresse que são produzidos nos estados de raiva e de ressentimento, quando se mantêm por tempo prolongado, podem ocasionar a falha imunológica. Estão acompanhando? Tá. Estudando a personalidade de pacientes, ciência falando, que desenvolvem câncer, eles concluem uma inclinação a guardar ressentimentos e uma marcada incapacidade para o perdão sugerem uma predisposição. Sugerem uma predisposição ao câncer. Né? Gênese das doenças. A origem das doenças. Há doenças que não há uma causa conhecida porque advém de outras vivências do espírito, de outras reencarnações que acabaram de alguma forma maculando o perispírito e aquela situação, aquela marca no perispírito poderá dar ensejo a uma enfermidade numa outra reencarnação. Muito bem. Mas, grande maioria das enfermidades tem a sua gênese nas doenças comportamentais e psicossomáticas. Uma doença comportamental que pode acontecer, por exemplo, alguém que se envereda para o vício da bebida e adoece do fígado. Ou do tabagismo e adoece os pulmões, assim por diante. Doenças comportamentais, ok? Nenhuma crítica, tá, gente? Só estamos todos estudando para nos melhorarmos. Todos temos as nossas questões. Ninguém de nós não as tem, mas precisamos olhar para elas. E as doenças psicossomáticas, que são aquelas que dizem respeito a uma dificuldade do nosso autogerenciamento das emoções. Então, quando a colega estava lá com o chefe e ela não administrou aquela emoção, que se tornou um ressentimento, que se tornou um problema na vida dela, e a amígdala foi sequestrada não só na hora que ela estava lá, mas a amígdala pode ter esse sequestro e dominar as outras áreas do cérebro, não só por segundos, mas por minutos, por dias, por semanas. Já pararam para pensar nisso? E quando essa amígdala está sequestrada, dominando as outras áreas do cérebro, o que vai acontecer? O foco está no chefe. Está no chefe. Ela não consegue se concentrar. Ela não consegue sorrir. Ela não consegue exercitar a flexibilidade.
raciocinar adequadamente. A memória, ela se fragiliza. A memória, ela é superativada somente nas questões que dizem respeito à ocasião. E ela lembra daquilo com uma clareza que fala, nossa senhora, que memória que você tem, hein? Eu falo ela, mas a gente está falando, né? Todos nós. Então, vejam, né? Se a gente não se dá conta do que está acontecendo, isso é autogerenciamento emocional. Autodomínio das emoções. Nós podemos estar com esta amígdala sequestrada, dominando todas as áreas cerebrais, o córtex pré-frontal esquerdo não trabalha, não consegue racionalizar a emoção ou o sentimento, e a tendência é adoecimento. Pode advir um estresse acentuado, pode advir uma angústia né, que a domina, pode advir uma depressão. Então vejam a importância dos nossos olhares, né, para si mesmo em relação àquilo que nós estamos sentindo e trabalhar o sentimento. Então ninguém está dizendo que a gente não pode sentir. O que nós estamos estudando é que nós precisamos perceber o que estamos sentindo para trabalhar o sentimento. Tem gente que se encontra uma vida inteira ressentida, mas não está nem se dando muito conta. Porque ela decidiu permanecer assim. Aquela pessoa é um zero à esquerda, o que ela fez não tem perdão e ela está caminhando para o sepulcro sem se dar conta. Entendem? Então, às vezes, nós estamos inconscientes em relação aos sentimentos que estão pululando na alma. E precisamos do quê? Tomar consciência disso. Tá tudo bem? Querem fazer uma pausa de 5 minutos para uma água? Hã? Então, vamos fazer o seguinte: eu só vou terminar essa parte da ciência, a gente para 5 minutos e volta, tá bom? A Edi nem trouxe um café pra gente. Eu vou falar uma coisa. Chazinho, bolachinha. Na década de 50, os fisiologistas norte-americanos Meyer Friedman e Ray Roseman observaram a partir de suas pesquisas 2 tipos de personalidades psicossomáticas. Olha só que legal, gente. Legal não, né? Interessante. Personalidade do tipo A e personalidade do tipo B. Os pacientes com personalidade do tipo A, em geral, caracterizam-se pela ambição desmedida. Ambição não é ruim, né? Nós pretendermos alcançar nossas metas, mas quando aquilo envolve pisar na cabeça do outro, ou então alguma coisa que coloca os bens materiais, a conquista dos bens materiais, não como um meio, mas finalidade existencial, isso pode dar um problema. Competitividade desenfreada, imediatismo, preocupação exacerbada, veja, tudo é muito, né? Dedicação compulsiva ao trabalho, workaholic, né? Raiva contida. Então o problema não é a raiva, gente, é mantê-la, tá? Tensão recorrente, hostilidade. Em geral, são propensos às doenças cardiovasculares, notadamente infarto do miocárdio. Precisamos tomar cuidado. Pacientes com personalidade do tipo B apresentam os seguintes traços: lentidão excessiva, não comprometimento com encargos que exijam imediatismo. Quer dizer, agora é o menos, né? Os extremos. São esses mais propensos às doenças reumáticas. Propensão e tendência não quer dizer que isso é igual àquilo. Existe uma predisposição, uma tendência que a ciência fala. Tá bom, gente? Hoje pode-se acrescentar como traços da personalidade do tipo B a rigidez e a inflexibilidade. Mais recentemente, a doutora Lídia Temohock, da Universidade da Califórnia, criou o termo personalidade do tipo C para pacientes com tendência ao câncer, caracterizando-se pelos seguintes traços: sentimentos reprimidos, dificuldade de autoafirmação, raiva contida, ansiedade demasiada e profunda desesperança. Tá? Então, precisamos o quê? Trazer Deus, que é todo amor, que é todo luz, que é todo virtude,
para dentro de nós. Para dentro de nós. Porque se fomos criados à imagem e semelhança dele, significa que nós temos esse potencial. Né? Deixar a luz entrar, deixando o amor entrar. Né? Cérebro e o autodomínio. Falamos desses pilares da inteligência emocional, que é a autoconsciência dos estados emocionais. Então, se eu tomo consciência, estou com sequestro da amígdala, que interessante esse nome, né? Mas vamos trocar em miúdos, estou perturbado emocionalmente, né? Significa o quê? Que eu preciso olhar para isso e transformar esse sentimento, para que eu recobre o meu equilíbrio, ok? Autogestão emocional é igual a gerenciamento ou administração das emoções. Então, se eu tomo autoconsciência, eu consigo administrar. Se eu não tenho a consciência, eu vou administrar como? Se eu desenvolvo a virtude do perdão, eu consigo perdoar. Se eu não desenvolvo, eu não me perdoo, não perdoo ninguém. Ok? Então, eu preciso entender o que se passa comigo. Cadê meu amigo? Isso. Olha só, o cérebro e essa autogestão emocional. Então, a área neural essencial para a autogestão emocional, como dissemos já, é o córtex pré-frontal. Responsável pelo controle cognitivo, regula a atenção, tomada de decisões, a ação consciente, o raciocínio e a flexibilidade na resposta. Então, o que acontece? O cérebro funciona de forma integrada, mas o meu desenvolvimento da minha competência emocional de perdoar e administrar as minhas emoções fará com que, em situações como a que a amiga passou, eu consiga ter uma resposta de agir ao invés de reagir e administrar, gerenciar aquela emoção, sentimento e recobrar o equilíbrio emocional. Tá? Então, é deixar esta área mais nobre do cérebro cumprir o seu papel. Mas para ela cumprir o seu papel, o espírito, como eu disse, precisa desenvolver a virtude de gerenciar-se emocionalmente e, sobretudo, aprender a perdoar. Tá? Então tá aí, né, uma imagem do córtex pré-frontal, só para a gente saber, né, que toda esta parte é o córtex, mas ali na frente é que está o pré-frontal. Vimos aí também a interação da amígdala, né, os circuitos neuronais que acontecem nesta interação toda. Então, a amígdala recebendo o estímulo e já passando a informação para o cérebro. Se eu estou com a minha competência emocional desenvolvida, o córtex, né, pré-frontal vai responder de forma satisfatória. Se não, provavelmente a cólera, ressentimento e essas coisas que a gente quer transformar. Ou dominamos as emoções, ou as emoções nos dominam. Estratégias para o autodomínio. Vamos lá. Agir evitando reagir, possibilitando o processamento da situação pelo córtex pré-frontal. Só voltando no que a gente já comentou. Meditação preventiva. São estratégias para a gente adquirir o quê? A competência do autodomínio. Porque para que eu possa, na hora que a gente está lá, no olho do furacão, a coisa acontecendo, ter uma resposta positiva, esta competência emocional precisa estar já presente. E ela não se dá num passe de mágica, é um trabalho que a gente resolve empreender. E esta meditação preventiva significa o quê? Significa que eu vou, em doses homeopáticas, trabalhando um pouquinho de meditação, é um dos recursos. Para que na hora esta meditação consiga me ajudar a ter uma resposta positiva. Então não adianta, por exemplo, na véspera em que o chefe quer falar com ela, eu vou meditar.
Então ela vai lá para a salinha dela, coloca o tapetinho, fica lá a noite toda, não adianta. Vai para a sala, vai dar problema. Tá? Então é algo que a gente vai fazendo antecipadamente. Como nós estamos com tempo curto, não vai dar para a gente fazer um exercício de meditação agora, mas senão a gente ia fazer, tá? Se tivéssemos um pouquinho mais de tempo, e o café de dia também não veio, então é melhor a gente seguir. Exercícios psicofísicos é importante. No momento que a gente está sob tensão, sob ameaça, sob a resposta da amígdala, ok? A esta questão aí externa que está acontecendo, que eu não estou processando conscientemente, é uma ameaça, mas não é, enfim, a amígdala está sendo ali ativada. Nós podemos sair um pouquinho e respirar, porque determinados movimentos do corpo podem promover uma modificação do estado emocional daquele momento. Então, se alguém veio e falou um monte de barbaridade para ela, e ela, antes de conhecer Jesus e a doutrina espírita, ela iria reagir talvez uma medida desproporcional. Mas depois que ela passa a conhecer, ela vai permitir-se desenvolver competências emocionais que farão com que ela tire o time de campo naquele momento. Olha, eu estou entendendo que você está um pouquinho nervoso, é super compreensível, mas daqui a pouco a gente conversa, tá? Então, fui. Sai de cena, vai respirar, vai deixar, né, com que os batimentos voltem ao seu equilíbrio, a respiração se harmonize. É tentar, naquele instante, não reagir. É promover uma pausa para que, pelo menos de alguns segundos, aquele estímulo não venha a dominar o cérebro e permita com que haja um raciocínio do espírito para que esse raciocínio interaja com o neocórtex para que a resposta seja o agir ao invés do reagir. Faz sentido? A questão é, a gente consegue ficar quieto? Na hora da aula, sim, né? É um treino. Quando a outra pessoa está com a amígdala sequestrada, a tendência é a nossa se sequestrar também. É a tendência, né? Dos espíritos ainda orgulhosos. Né? É diferente de um perturbado emocionalmente querendo atrapalhar a vida de Jesus. É diferente, né? É diferente, é outra proposta de ação. Então aquilo não vai abalá-lo porque o espírito já desenvolveu essas competências. Mas a gente está no processo, e nesse processo a gente tem que o quê? Perceber o perigo. E o perigo pode ser nós acabarmos entrando naquele movimento e até podemos ir a fazer algo que nos arrependamos depois. Tá? Então falamos da respiração. Outro exercício bacana é movimentar o corpo. Ou uma atividade física ou uma dança. Eu falei em dança, a Lídia já quis logo que o Anderson colocasse uma música, às vezes a gente coloca, mas hoje não vai dar para fazer isso. A gente tinha até pensado numa, a gente levanta a dança, para a gente ver o quê? O efeito que aquele exercício que coloca o nosso cérebro, na verdade, é o espírito mudando o foco e o cérebro decodificando aquela resposta de mudança. E aí acontece uma reorganização emocional dentro da gente. Então, são estratégias que a gente pode usar. Tá? Meu DJ, por favor. Eu já vou soltar a música, mas pode soltar aqui. Então, vamos fazer uma pausa só de 5 minutos, rapidinho, para a gente voltar. Em 15 minutos a gente fecha aqui, tá bom? Só para levantar um pouquinho, não ficar tão cansativo.
no sentido da racionalização do sentimento. Então a gente sabe muito bem que muitas coisas ocasionam dor e decepção no ser humano. Então às vezes é uma traição, às vezes é uma difamação, um desrespeito, uma ofensa, muitas vezes no âmbito da família, situações que nós não concordamos, e muitas vezes ao apartamento, ao isolamento, ao distanciamento, mas nem sempre a ressignificação do sentimento, tá? Então, o que a gente quer, o que a gente pretende? Encontrar mecanismos para racionalizar aquele sentimento de tal forma a diluí-lo. Diluí-lo, ok? Então, enquanto o sentimento negativo não é transformado, ele continua vigente. É que nem uma lei, né? Uma lei está lá vigente, precisa vir uma para revogar aquela, senão ela continua. O sentimento é a mesma coisa, tá? Para tanto, a gente precisa entender o que é perdoar, porque às vezes a gente vai direto, perdoar é esquecer. Não, perdoar é não devolver mal por mal e não guardar mágoa, rancor e ressentimento. Na medida em que eu não devolvo mal por mal, eu já estou no caminho do perdão. Quando eu decido, portanto, diluir um eventual ressentimento que possa estar ainda impactando a minha saúde emocional, eu decido ressignificá-lo, significa que eu estou no caminho do perdão. Jesus faria isso imediatamente. Os espíritos superiores também. Eles não se sentem ofendidos, não precisam ver o perdão como um processo. A gente ainda tem um pouco de dificuldade, tá? Muito bem. Então, eu posso me lembrar da ofensa, mas não quer dizer que eu não tenha perdoado. Pode desligar, por favor, por causa do barulho do som. Então, o que acontece? A minha paz de espírito é que vai ditar se eu perdoei ou não perdoei. Tudo bem? Eu acho que é o alto-falante que tá. Não dá para baixar? Tá. Vamos pensar em outra situação. Perdoar também não vai depender do outro, tá? Perdoar é uma atitude da alma, um estado da alma e unilateral. Então, se o outro concordou, se o outro aqueceu, se o outro achou bacana ou não achou, se quiser voltar a se relacionar comigo ou não, não vai mudar o fato de eu ter perdoado. Porque se eu não devolvo mal por mal e eu diluir, o ressentimento significa que eu processei o perdão. Conceito tá ok? Então tá. Puxa, mas eu lembro do que a pessoa fez. Eu lembro, mas eu não sinto nenhum tipo de animosidade. Eu sinto paz e desejo o bem daquela criatura. Peço a Deus que a ilumine, que a conduza num melhor caminho, num despertar de consciência, que ela seja feliz. Então eu posso lembrar e ter processado o perdão. Tudo bem? Então vamos lá. Perdoar é uma atitude inteligente, é uma estratégia de saúde, como a gente viu. Já vimos que é uma estratégia de saúde. E é uma atitude inteligente, porque quando a gente fala atitude, é algo que vai depender da minha vontade. Então eu decido, eu quero. Se eu falar, puxa, eu não consigo, mentira. Estarei dizendo, eu não quero. Então eu posso, eu devo e eu quero. Okay? Primeiro passo para o perdão. Quem arrisca? Primeiro passo da estratégia para perdoar. E uma coisa que vem antes. O auto-amor, no caso, né, o auto-perdão. O auto-amor, ele, de fato, né, para você se preservar dos males, né, de uma ausência de perdão, sim, precisamos nos amar. Mas também eu posso pretender trabalhar esse auto-amor, mas não ter me perdoado de alguma coisa. Ok? Então é o auto-perdão, o primeiro movimento que eu vou fazer. E como é que eu trabalho o auto-perdão? Entender que todos erramos, todos somos falíveis, que todos precisamos, de alguma maneira,
nos exercitarmos com as situações da vida, e os erros são inevitáveis. Ok? E enxergar que perdoar-se é dar-se uma nova oportunidade. Tá? Então, a pessoa se equivocou 1, 2, 3, 4 vezes, tudo bem, mas naquele momento ela decide se perdoar. Então ela olha para si como alguém que não pôde fazer melhor. Não pôde porque lhe faltou o quê? Recursos, lhe faltou competências emocionais, lhe faltou evolução espiritual, e ela se humilda, reconhece, mas dali para frente ela decide não reincidir. Quando ela decide não reincidir, ela estanca aquele ciclo de equívocos. E a partir daí ela compreende que a lei divina nos convida à reparação. A lei divina nos convida à reparação. E uma vez conversando, né, com um grupo, e tinha uma pré-adolescente, e aí ela deu um exemplo muito bonito do que seria uma reparação, né? Então ela disse assim, olha, seria mais ou menos se de repente eu cortasse uma árvore. Cortei, naquele momento eu não senti nada, mas depois eu me arrependi. Falei, puxa, eu não deveria ter feito isso. Porque é uma obra da natureza, com que finalidade? Né? Que tolice. Mas ela, por se amar, ela se perdoa. Ela se perdoa e se vê como uma criança naquele momento. E mesmo com os nossos erros de adultos, precisamos nos enxergar com o olhar da infância espiritual que nos proporcionou aquele ato que foi o melhor que a gente pôde fazer. Então ela cortou a árvore, muito bem. Como que ela faz para resolver com a consciência dela aquele problema? Porque o auto-perdão tem a ver com a nossa consciência. Ela planta outra árvore. Ela planta outra árvore. E ela fala assim, bom, mas se eu plantar mais uma árvore, não vai ser suficiente, porque eu compensei, mas eu preciso me pacificar em relação à minha consciência. Então eu vou plantar 2. Olha só. Então ela planta 2 árvores para que haja uma compensação e essa compensação possa pacificá-la internamente. Né? Porque mesmo se ela planta uma, fala, puxa, eu plantei, mas eu não deveria ter feito aqui. Mas se ela planta 2, é diferente. Então, quando a gente planta sementes de caridade, não é? Sem olhar a quem, nós estamos naturalmente reparando as nossas faltas. Quando nós nos propomos ao bem, nós estamos naturalmente pacificando a nossa consciência em relação aos nossos equívocos do passado. Seja destas, seja de outras vidas. Então eu não preciso saber o que eu fiz. É necessário saber e ter consciência do que eu faço hoje. E se o meu fazer tem a ver com uma proposta nobre, benevolente, caritativa em relação a mim, em relação ao outro, em relação aos outros, eu estou pacificando a minha consciência. Porque até que a gente despertasse para o Evangelho, demorou um tempo. Só que nesse tempo, muito que provavelmente nos equivocamos também. E mesmo que não tenhamos uma lembrança clara de alguma coisa, é necessário saber que só o bem anula o mal. E mesmo que nós não lembremos desse mal, podemos guardar um ranço, e esse ranço ser algo que promova uma certa angústia. A gente vive, fazemos tudo o que temos que fazer materialmente, procuramos dar conta de tudo, mas não estamos cumprindo esta máxima divina que é a caridade sem olhar a quem. E aí a gente vai o quê? Naturalmente encontrando um sentido de vida. Nós vamos nos sentindo melhores em relação a nós mesmos e percebermos que nós estamos de fato evoluindo. Então, o auto-perdão é importante. Esse movimento, esse processo é extremamente importante. Queria só dar um recadinho para os pais que têm filhos na pré-juventude, né? Caso precisem ir, fiquem à vontade, a aula está sendo gravada,
Nós vamos mais uns minutinhos e depois a gente já vai liberar o pessoal. Mas se precisarem ir, podem sair tranquilamente, tá bom? Tem horário lá, né? Termina 19h15. Eu não sei quanto tempo eles seguram, né? Tá? Então, fiquem à vontade, a aula vai ser disponibilizada depois, tá bom? Então, perdoar não significa restabelecer o convívio, certo? Por quê? Porque depende de mim. Depende de não devolver mal por mal, de não guardar ressentimento, certo? Então, é o estado da minha alma. Que eu posso não retomar aquela relação tal como era. Existe uma distância, mas meu coração está pacificado. Então, eu perdoei. Ao passo que há quem mantém o relacionamento próximo, mas que não perdoa. Então, não é a proximidade que operacionaliza o perdão, mas o que eu estou sentindo. Tá bom? Vamos lá? Perdoar não significa concordar com a agressão. Então, às vezes a gente fala, não vou perdoar porque eu não concordo. Na verdade, eu vou perdoar porque eu me amo. E nem por isso eu vou deixar de discordar do que o outro fez. Então, eu discordo da atitude do outro, mas eu não estou contra o outro. Amai os vossos inimigos. Que mais? Ora, amai os vossos inimigos. Que mais Jesus fala? Capítulo 12 do Evangelho, né? Então ele pede para que nós oremos, para que nós vibremos positivamente, para que nós estabeleçamos uma relação de imunização em relação ao outro. Então o que o outro fez está promovendo o incurso do outro na lei de causa e efeito e ele terá responsabilidade sobre isso. Mas de minha parte, eu tiro as mãos do pescoço dele e simplesmente o libero. Então eu não concordo com a atitude, mas eu não me torno um inimigo dele. Ok? Eu não estou contra a pessoa. Vamos lá. Perdoar não significa obrigatoriamente esquecer, como nós dissemos. O que se propõe é não ficar relembrando, remoendo. Mas eu só vou conseguir chegar nesse nível quando eu transformei o sentimento. Mas é importante o trabalho da transformação, porque senão a gente viu que os hormônios, estresse, adrenalina, noradrenalina, cortisol, vão sendo naturalmente despejados na corrente sanguínea, porque o cérebro não está fazendo a distinção do que está acontecendo, do que aconteceu, se aquilo é presente, se é passado. Eu estou pensando, fisiologicamente, as emoções estão sendo, de alguma forma, processadas e o organismo respondendo, tá? E a gente viu que esses hormônios que permanecem sendo despejados poderão invalidar o sistema imunológico e as enfermidades surgirem, ok? A gente viu que perdoar ainda é um processo, então a gente precisa ter paciência consigo, mas não esmorecermos no processo, tá? Autoestima, autoamor é importante. Então a gente trabalha esse auto-perdão com base no auto-amor, porque se eu me amo, eu vou trabalhar auto-perdão. Ok? Então a premissa é amar-se. Quando a gente estuda a máxima do Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós temos um resumo dos nossos deveres conosco, com a criatura e com Deus. Então, em primeiro lugar, eu vou trabalhar o quê? O auto-amor, porque é amando-me que eu vou conseguir amar. E amando o outro, estarei amando a Deus. Ok? Então, se a gente não inverte a frase como a si mesmo, amar o próximo, nós vamos ficando para trás, não olhamos para os nossos sentimentos, não trabalhamos auto-perdão, ficamos na mesmice, vamos aí viver mais algumas décadas e voltar igual para o mundo espiritual? Não, a gente quer voltar muito melhor do que quando nós aportamos aqui, certo? Autoexame, essa outra estratégia para o perdão, autoexame. Então a gente vai o quê? Observar a situação. Então, às vezes, o outro tem uma reação desproporcional.
Mas muitas vezes eu falei alguma coisa que o outro não gostou. Eu dei uma cutucada, eu falei algo que não deveria ter dito, ou de uma maneira rude. Só que aí a gente não vê o que a gente faz, porque o que o outro fez se avoluma, e aí a culpa é toda do outro. Se a gente faz esse movimento e vê que a gente tem parcela, tem responsabilidade, o que vai acontecer, nós vamos também dar uma acalmada e ver, poxa, eu também sou humano, sou falível, e não foi só você, eu também me equivoquei. Vamos dar uma nivelada nisso? Vamos. Porque senão é só o nosso dedo esticado. E Jesus foi muito claro, né, quando disse que temos muita facilidade em enxergar o argueiro no olho do outro e não enxergamos a trave no nosso. Então Jesus é um grande sábio. Tomar o ofensor como alguém que está ignorante. Por que está? Porque ninguém é em essência. Estamos todos no aprendizado. E ignorância no sentido de desconhecer o que está fazendo. Quando Jesus disse, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, é porque eles estavam todos aqueles se comprometendo demasiadamente na lei de causa e efeito e ela teria o seu reflexo e, de alguma maneira, precisará haver a pacificação de consciência daqueles que se equivocaram. E muitas vezes o processo é muito penoso, dependendo do grau da falta cometida. Ok? Então, a pessoa que está agindo no mal, ela está no estado de sono em relação às verdades divinas, universais, que regem o universo, que regem cada um de nós. Ok? Então, eu me compadeço da ignorância alheia, não que eu seja melhor do que o outro, mas ele ainda está num estado em que não está conseguindo compreender algo mais transcendente, a exemplo do Evangelho de Jesus. Então, é a compaixão que precisa assumir o seu lugar. A compreensão da limitação do outro. Entender que cada um está num degrau, num nível de consciência diferente. Né? Entender o ofensor como alguém que está enfermo. Quem faz o mal só pode estar doente. Doente da alma. E não sabe que está. Então, a gente se pergunta, quem de nós está são nesta terra? Puxa, mas eu não aperto um botão lá para disparar um míssil em ninguém. Mas a gente dispara outros, né? Outros mísseis mentais, quando a gente vibra negativamente, quando a gente é maledicente, quando a gente pensa mal. Então, nós estamos também num processo de autorrenovação. E enquanto isso não se processa, enquanto o amor não impera, e de alguma maneira o desamor ele aparece, é sinal de que eu ainda estou precisando me curar. Por isso que perdoar-se e perdoar promove a cura do ser. A cura do ser. Muito bem. Entender a situação como um desafio e o ofensor como alguém que me convida a desenvolver a competência emocional de perdoar. Então aquilo não é um problema, nossa. Ou então, muitas pessoas usam a palavra karma, né? Nossa, aquela pessoa na minha vida é um karma. Não, não. É uma oportunidade. É um instrumento de prova, né? Alguém que está ali para te ajudar a que você se conheça. Para verificar o quanto você desenvolveu dessa virtude ou quanto você ainda está reagindo instintivamente lá no cérebro reptiliano e ficando por ali. Então a gente precisa transcender tudo isso. Considerar a impessoalidade da ofensa. Olha só. O que o Dr. Fred Luskin vai dizer? A maioria das afrontas é cometida sem a intenção de fazer alguém sofrer pessoalmente. Tem muito disso. Às vezes a pessoa faz o que não deveria, mas não é porque ela quer atingir o outro, é porque a tendência negativa dela o leva a agir daquela maneira. Né? Então, às vezes, levamos algumas coisas muito para o pessoal e nos melindramos. Se há melindre, é sinal que é orgulho. Se é orgulho, dificilmente o perdão vai desabrochar. Então, a gente precisa trabalhar essa humildade, a gente precisa trabalhar esse olhar mais compreensivo e compassivo. É triste ver inúmeras pessoas que não conseguem prestar atenção ou ser gratas às pessoas que as amam, porque estão pensando naqueles que as magoaram.
né? Às vezes é muito comum numa relação afetiva em que há uma separação, às vezes o marido, né, o ex-marido ou ex-esposa fez alguma coisa que realmente proporcionou uma dor, independentemente de qualquer coisa, é um instrumento de prova, né, é alguém que está ali para ensinar alguma coisa e convidar o outro a desenvolver o perdão. Mas, muitas vezes não se olha para o que foi bom, só para aquele ponto que foi ruim. Às vezes há filhos que são muito amados, mas não se olha para isso, porque se não fosse o outro, não haveria esses filhos tão amados. Então, a gente precisa o quê? Transcender um pouco, né, o nosso olhar e trabalhar mais empatia, mais compassividade. Compreender os aspectos espirituais envolvidos, já estamos finalizando agora. Como eu disse, o outro está sendo instrumento de prova. Aí, na época de Chico Xavier, logo no começo do mediunato dele, aí tinha um padre ali da igreja local que todo sermão ficava falando mal dele, tadinho. Falava que ele era o burrico dos espíritos, falou um monte de coisa acerca do Chico, né? E as notícias, sabe como que é, né? Não é que as pessoas são maledicentes, é que fofoca, né? Bom, só sei que chegava nos ouvidos dele, isso aí. E o que acontecia? Né? Ele ficava entristecido. Não é que ele não perdoava, não é que ele guardava ressentimento. Puxa vida, essa pessoa está toda vez, né, falando mal de mim. Nossa, que chato isso, né? Aí, certa oportunidade, aparece Emmanuel para ele e fala assim: Chico, sabe quem morreu? Nosso benfeitor. Quem é que você está falando, né? Emmanuel. Fala, não, nosso benfeitor, o padre da igreja. Benfeitor, Emmanuel? E ele disse, claro, porque se não fosse ele, como você teria desenvolvido as virtudes da tolerância, da indulgência e do perdão? Então, aqui é um instrumento de prova, né, para a gente verificar que não devemos guardar nada de ruim em nós, porque a nossa essência é amor. E onde há amor, não há espaço para sentimento negativo. Laços de ódio que aprisionam por similitude de frequência. Duas pessoas que se mantêm unidas, né, pelos laços do afeto, pelos laços do carinho, elas se manterão assim, próximas, seja encarnados, ou seja, um tendo desencarnado, os dois desencarnados, isso não importa. O fato é que os laços de amor mantêm os espíritos unidos. E os laços de desamor também. Esse é o problema. Não é? Nós mantemos uma imantação energética com o outro e muitas vezes com os espíritos obsessores que possam estar ao redor do outro. Ok? A baixa na frequência vibratória ocasionando sintonia espiritual com afins. Então, às vezes, estamos passando por certas influências espirituais, mas que se tornarão obsessão, porque influência não é obsessão, influência é só uma influência. A obsessão acontece quando há uma sintonia. Então, se eu estou vibrando falta de perdão e o espírito, que eu nem conheço também, tá? Ele pode estar próximo a mim. E o meu sentimento, que já está ruim, piorar. Então, a gente observa como nós nos afinizamos conforme nós pensamos e conforme nós sentimos. Retardar o progresso espiritual. Né? Então, a falta do perdão. Retardar o progresso espiritual e medidas extremas podem ocorrer para o reencontro do ser com a sua própria natureza amor. Então, pode acontecer numa situação de falta de perdão, que não é o problema dela com o chefe, é alguma coisa que muito maior, né, que pode se tornar uma perseguição, mas pode ser que a resposta dela ao chefe também seja uma ofensiva. Né? E quantos no momento de raiva não cometem determinadas bobagens e que o outro acaba se tornando também obsessor, e às vezes aquelas relações de animosidade, de perseguição, elas vão acontecendo por séculos afora, e às vezes a oportunidade da reencarnação, aquele grupo familiar, alguns espíritos ali afins, e um que vem
para ser um instrumento de prova, para que haja uma reconciliação, e às vezes não se aproveita. Não se aproveita, há desencarnação, continua a perseguição, reencarnação, continua do mesmo jeito, até que em determinado momento, uma das possibilidades de resolução, porque a lei do progresso é uma lei para todos nós, pode acontecer de nascerem chifópagos, dois espíritos unidos por um mesmo corpo e muitas vezes ligados por órgãos vitais. Chifópago por conta de um osso externo, né, que é chifoide, que chama. Então, acabam aprendendo, numa maneira extrema, a trabalhar em respeito, consideração, perdão, e entender que um é importante para o outro. Um relato como esse está no livro, um livro de Chico Xavier, e é relatado pelo espírito Humberto de Campos. Podemos dizer que toda causa de chifopagia advém de um problema de falta de perdão? Não estamos dizendo isso, mas o caso que ele relata aconteceu para que pudesse haver, depois de séculos de perda de tempo, uma reconciliação e o realinhamento daqueles espíritos para a paz, para a felicidade, para aquilo que é nobre, bom e belo. Portanto, ser perdão é uma decisão. Qual é a minha? Quando a gente não perdoa, nós estamos assim. Nós estamos tomando veneno e desejando que o outro morra. É assim que nós estamos nos comportando. Estamos carregando uma pedra, estamos acorrentados, né? Estamos presos. Mas eu posso mudar tudo isso, eu posso adotar uma decisão inteligente. Eu posso trabalhar mais auto-amor, auto-perdão e transcender tudo isso. Olha só. Né? E eu posso ser feliz. Certo? E esse sol, né, que a gente fecha o nosso encontro com esse sol, porque a luz do perdão é um sol na nossa vida, é um sol diante de nós, e é nesse sol que a gente vai fazer uma prece, e é nessa prece também que a gente vai procurar abrir o coração e liberar, né, todo o ressentimento, qualquer coisa que ainda possa estar aí nos maltratando.